Olá pessoal, estou aqui mais uma vez para a gente corrigir umas atividades, tá? Que eu passei para vocês referente às primeiras atividades do mês de junho, tá? Então o objetivo dessa videoaula é corrigir as primeiras atividades do mês de junho. Vamos a elas então, tá certo? Tá? Quais foram as primeiras atividades? Primeiro, fazer a leitura completa do capítulo 6 do livro, né? Eu imagino que todos vocês fizeram. A outra atividade, copiar e responder as 6 questões da página 148 do livro, né? Revisando. Então, quais foram essas atividades? A primeira foi, né? Quais foram essas questões, né? Reveja o mapa Brasil Estrutura Geológica na página 133 e quais províncias predominam no Brasil. Então, tá aqui o mapa, tá? É o mesmo mapa que está no nosso livro didático. Eu apenas peguei e coloquei ele aí. Então, observando esse mapa, ele quer saber quais províncias predominam no Brasil, tá certo? Então, quais são as províncias? Resposta com base no mapa são as bacias sedimentares e os escudos cristalinos, né? Não há dobramentos modernos no Brasil, tá bom? Então, essa é a resposta da primeira questão. Vamos, como sempre, procurar ser rápido para o vídeo não ficar muito extenso. 2. Investigue e aponte qual a relação entre uma província geológica e a ocorrência de diferentes tipos de materiais, ou seja, cada província geológica, né, você encontra que tipo de material, a que tipo de material ela está associada. Então, os escudos cristalinos têm mais propensão à ocorrência de materiais metálicos, né, pessoal? Ferrosos e não ferrosos. Ferro, manganês, bauxita, ouro, tá? Enquanto nas bacias sedimentares ocorrem jazidas de combustíveis fósseis, né? Petróleo, carvão mineral, gás natural. Então, sempre que vocês lembrarem do petróleo, por exemplo, vocês vão associar as regiões das bacias sedimentares, tá certo? Terceira questão, quais minérios o Brasil possui em abundância, né, e quais ele apresenta carência, ou seja, os minérios que o Brasil tem em grande quantidade é aquele que ele tem em pouca quantidade. Aquele que ele tem muito, né, em abundância, são minério de ferro, manganês, bauxita, cassiterita, tá? E aqueles que ele apresenta carência, eu botei como exemplo aí chumbo, carvão mineral, fosfato, potássio, zinco, enxofre e prata, tá bom? Vocês podem ter colocado mais ou menos exemplos, não tem problema, tá certo? Importante é responder. Quarta, o termo terra roxa é amplamente difundido para designar o solo em parte do território brasileiro. Sobre isso responda. Letra A. Por que tal denominação é considerada imprecisa? Então, por que será que é imprecisa, pessoal? Essa denominação considera a aparência do solo em detrimento da sua gênese, ou seja, apenas o visual do solo, né? E não a sua gênese, ou seja, a sua origem, tá? Então, além disso, a denominação terra roxa deriva de uma designação dada a esse solo no idioma italiano, em remissão à cor do solo, ou seja, rosso, né? Que em português significa vermelho, tá bom? Então, aí algumas justificativas, né? Porque essa denominação é considerada imprecisa, tá bom? B. Como é atualmente denominada terra roxa? Então, atualmente ela é denominada latossolo vermelho ou nitossolo vermelho, tá? E aí tá um exemplo, tá uma ilustraçãozinha para vocês compreenderem melhor sobre o que nós estamos falando, né? Sobre essa chamada terra roxa, tá bom? Do solo vermelho, tá bom? Beleza? Espero que todos tenham entendido. Vamos para a próxima. 5. Analise novamente o mapa Planisférios, Recursos Minerais e Combustíveis Fósseis na página 137. Então, tá aqui, voltamos à página 137, como sempre, é o mesmo mapa que está no livro de vocês, tá? Então, com base nesse mapa, é para a gente analisar e responder as seguintes questões, tá bom? Vamos às questões. Letra A. Que critério você adotaria para indicar
dos minérios existentes no Brasil, quais são os relevantes para o país? Então, pessoal, a gente poderia adotar como critério o seguinte: os mais abundantes, né, como que seguem no mapa, né, que aparecem no mapa: minério de ferro, manganês, bauxita, o que coloca o Brasil em uma posição privilegiada do ponto de vista geoeconômico, ou seja, essa grande disponibilidade de minério de ferro, manganês, ajuda o Brasil nas exportações, na sua economia, tá certo? Letra B. Indique em que regiões do mundo também há ocorrência de 3 dos mais relevantes minérios existentes no Brasil, ou seja, em que regiões do planeta também encontramos esses minerais que encontramos no Brasil de grande quantidade. O ferro a gente encontra na Oceania, né, na Austrália, no norte da América do Norte, nos Estados Unidos e Canadá, na América do Sul, Venezuela e Peru, na região da Ásia, China e Índia, né, no sul da África, África do Sul e Lesoto, né, no oeste africano, Libéria e Saara Oriental, e na Europa a gente vai encontrar na França, Suécia, Romênia e Ucrânia, tá certo? Então, letra C. Identifique 2 minerais dos quais o Brasil é carente e aponte as regiões em que os tem em abundância, né? Então a gente pode dar como exemplo o carvão mineral, que ele é encontrado em grande quantidade na Austrália, né? Na Ásia a gente vai encontrar na China e Rússia, tá? Na Europa, na França, no Reino Unido e na Alemanha, tá ok? E o cobre no oeste da América do Sul, né, principalmente no Chile e Peru, tá? Letra D. De qual país o Brasil importa combustível fóssil? Que combustível é esse? Qual a intensidade desse fluxo? Então, são 3 perguntas numa só. Então, vamos lá. O Brasil importa carvão mineral da Austrália, né? Então, já respondeu 2 perguntas, né? E é em um fluxo de grande intensidade, ou seja, ele importa em grande quantidade, né, de forma bem intensa, tá certo? Vamos para a próxima questão, já é a 6ª, né, acho que é a última. Erosão e desertificação são 2 processos que resultam em alteração negativa do solo, né, prejudicam o solo. Compare e conceitue os 2 processos, né? Então vamos lá. Tanto a erosão como a desertificação, pessoal, ocorrem por ordem natural ou antrópica, né? Antrópica é ação do homem, e podem surgir por causa do uso inadequado do solo. Porém, são processos distintos, tá? Vamos lá. A erosão corresponde ao processo de transporte de sedimentos e relaciona-se com o intemperismo, né? O intemperismo, você já sabe, a ação do vento, da chuva, né? Etc. E a pedogênese, né? Que é o processo que dá origem, né, ao solo. Ela tende a provocar a perda dos nutrientes do solo, né? Isso em se tratando de erosão. Já a desertificação corresponde às mudanças ecológicas, especialmente associadas à mudança no perfil climático de determinado lugar, que passa a ser mais seco e apresenta menos biodiversidade. No caso dos solos em locais que passam pelo processo de desertificação, estes tornam-se mais arenosos, ou seja, com menor capacidade de manter umidade e de dar suporte à vegetação e à biodiversidade, né, daquela região, tá? Então, no finalzinho aqui eu coloquei 2 fotos para vocês entenderem melhor, né, dando um exemplo de erosão e desertificação, para facilitar a nossa compreensão, tá bom? Então, pessoal, vou encerrando por aqui a correção das primeiras atividades do mês de junho. Eu vou gravar outro vídeo corrigindo as segundas atividades que eu passei referente ao mês de junho, tá bom? Um abraço a todos, valeu e até a próxima!